Olá, bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Canal este que tem por objetivo auxiliar-nos em nossa jornada evolutiva, a cada vídeo, a cada mensagem. E a mensagem de hoje encontra-se no capítulo 136 do livro Pão Nosso, intitulado Conflito, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Mas antes de começarmos, vamos nos ligando humildemente a Jesus, a Maria de Nazaré, a nossa mãe, rogando a eles compreensão salutar, para que possamos levar adiante os ensinamentos do nosso Mestre e, principalmente, colocá-los em prática. E que assim seja, graças a Deus. Bom, este capítulo ele começa com uma mensagem de Paulo de Tarso aos Romanos, onde ele diz: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos 7:21. Esta lei, neste contexto, significa hábito. Acho então esta lei em mim, este hábito em mim, esta força. Porque o hábito, ele é potente, ele é uma força. E esta força habitual é que o compelia a não realizar algo maior, benevolente. Afinal, ele estava acostumado a perseguir, a maltratar, a vociferar, e com isso ele entrava em conflito consigo mesmo, travando ali uma batalha interior entre o bem e o mal. Emmanuel, refletindo acerca dessa mensagem de Paulo, ele diz: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, os traz diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade de antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Essas fraquezas mencionadas por Emmanuel são os nossos defeitos morais, imperfeições, vícios, maus hábitos que ainda carregamos conosco, desde outrora. Paulo, quando aceitou Jesus em seu coração, ele teve de lutar muito contra esses males, para poder exteriorizar o Cristo que havia dentro dele, que o habitava. Nestes momentos difíceis, ele se valia da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala sobre pede e obtereis, lá no item 11 está escrito: pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às suas tentações. Tem muitas pessoas que não acreditam no poder da prece, do que os bons espíritos podem nos trazer, nos ligando a eles. Mas a prece, ela é o sustentáculo da alma. Ela é o pão espiritual do nosso dia a dia. E Emmanuel continua: alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos
e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. É muito fácil colocarmos a culpa nos outros, não é mesmo? Quando somos nós os artífices de nossas próprias quedas, sempre. Novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda. No capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, lá no item 5 fala sobre a porta estreita. E diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. Aqui fala do esforço consigo mesmo. Então, essa sintonia com o bem ou o mal se dá através de nossas próprias escolhas. Quando nós pensamos em fazer o bem ou o mal, imediatamente o plano inferior encontra-se ao nosso lado, falando, influenciando, mas o lado superior também. Neste momento acontece o equilíbrio e nós ficamos no meio, livres para agir. Então, a ação é nossa e não do outro. O erro é nosso. Nós somos conhecedores, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Temos o discernimento para poder saber qual porta abrir, para podermos escolher qual porta abrir, qual rumo tomar. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 631, ele pergunta: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? E os espíritos respondem sim. Quando ele crê em Deus e o quer saber, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Então nós somos capazes sim de separarmos o joio do trigo. Continuando com Emmanuel. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Quando tentamos colocar em prática os ensinamentos da doutrina de Jesus, imediatamente nós entramos em conflito com nós mesmos, em choque com essa realidade divina. Mas é somente na luta do dia a dia, na luta contra os nossos males, é que vamos evoluir. E a cada um será dado segundo as suas próprias obras, disse Jesus. Continuando com Emmanuel. Contra a aspiração bruxeleante, oscilante do bem no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. A luta é árdua, nós sabemos disso, mas se desanimarmos, desistimos. Desistindo, nos entregamos às sombras acumuladas em nós mesmos. E o progresso? Uma amiga há um tempo atrás me mostrou uma história simples, mas de profunda compreensão.
Era uma história de duas rãs que, brincando, pulavam de um lado para outro e, sem perceber, caíram num tonel enorme de leite, profundo. Elas se desesperam, começam a se debater. Num dado momento, uma delas vira e fala: eu vou desistir. E a outra grita: não, de forma alguma, nós ainda temos fôlego. E ela diz: mas o que adianta? Não vale a pena, só vamos nos cansar, não vai adiantar. Neste momento ela para de se debater e afunda. A outra, desesperada, começa a gritar o seu nome, começa a lhe chamar, nada, acabou para ela. E ela pensa: eu vou continuar, porque a vida vale a pena. Continuou tentando, já exaurida, quase desistindo, tenta o seu último impulso. E esse último impulso o coloca para fora do tonel. Esbaforida, cansada, entristecida, ela olha para aquele tonel e pensa: poxa, se ela tivesse insistido um pouquinho mais, a vida agora estaria lhe sorrindo. Mais uma vez, o livro, o Evangelho segundo os Espíritos nos ajuda, aqui no capítulo 5, no final do item 18. E ele diz: bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Nós não podemos nos esquecer de que Deus não nos dá um fardo com peso além de nossas forças. Então, tudo que nos vem, provas, tribulações, é porque nós podemos sim suportar. Essa é a justiça de Deus. Ele não nos manda algo que não podemos, que não conseguimos. E para finalizar, Emmanuel diz: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Mediante essas palavras de Emmanuel, só podemos mesmo agradecer a Deus pelo dia a dia, pela luta por um futuro promissor, por um futuro melhor para todos nós. Luta com coragem, com resistência, com persistência, assim como Paulo fez. Meu muito obrigada a todos e que estejamos todos nós com Jesus, porque somente através dele que encontraremos o caminho, que encontraremos a direção. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse ele um dia. E que assim seja, graças a Deus. Obrigada.